Paz e graça. Sobre o profeta no Novo Testamento. Por incrível que pareça, no Novo Testamento, o profeta também faz parte dos dons ministeriais. Isso Paulo deixa claro em Efésios, quando ele alista entre evangelistas, doutores, entre pastores, evangelistas, já citei, ele cita o profeta. Mas eu sou assembleano. E normalmente na Assembleia, a gente tem um conceito de que o ministério do profeta terminou em João Batista. Mas eu não concordo com esse conceito, porque o que se entende de verdade é que as profecias cessaram em João Batista. Mas que profecias são essas? O que aconteceu depois de João Batista que cessou-se a tal profecia? É óbvio e é lógico que se fala da manifestação de Jesus Cristo. João Batista foi o último a profetizar sobre Jesus, mas isso não significa que cessaram-se as profecias. Diz-se, a lei e os profetas duraram até João Batista. Então o ministério profético do profeta do Antigo Testamento, sim, cessou ali. Mas em termos de dom ministerial, não. A gente vê em Atos dos Apóstolos um profeta chamado Ágapo, que profetizou sobre Paulo. Ele pegou o cinto de Paulo, amarrou as mãos e os pés e falou: varão a quem pertence esse cinto, se ele subir para Jerusalém, ele será preso. Paulo desamarrou e disse que estava pronto não só para ser preso, mas como também para morrer em prol do evangelho. Temou e foi preso, como foi profetizado. Talvez o que Paulo fez poderia gerar, dentro das interpretações ruins sobre Ágapo. E talvez seja por isso que Lucas vai narrar que ele lança uma profecia também sobre uma grande fome que haveria em Jerusalém, e ela acontece. Mas a grande questão em si que eu quero falar sobre esse profeta, ou o dom ministerial do profeta, do Novo Testamento, que há uma diferença do Novo para o profeta do passado. No passado, os profetas que falaram, foi-se feito escritos, dos quais foram considerados revelados e inspirados como palavra de Deus. E no Novo Testamento não tem nenhum texto referente ao cânon, a Bíblia, sobre o cânon sagrado de uma escrita de um profeta. Não tem. E o que Paulo fez ali é o que qualquer um pode fazer. Porque o próprio Paulo escreve sobre vários dons. Em um outro vídeo farei sobre dons espirituais. Mas um profeta ele tem que ter no mínimo 3 dons. 4. Vamos lá. O dom de revelação, que são 3. Palavra da ciência, palavra da sabedoria e discernimento de espírito. E outros 3 dons de elocuções verbais inspirados, que a gente pode descartar aqui o de línguas estranhas, mas interpretação de línguas e profecias ele tem, porque faz parte dos dons de elocuções vocais inspirados. Então o profeta, foi assim que foi separado Barnabé e Saulo para a obra. O Espírito Santo usou alguém para dizer que tinha chamado a Barnabé e a Saulo para a obra. Também, por essa revelação, falou-se o Senhor com o Ananias, um discípulo, que foi até Paulo orar por ele, quando ele chamava Saulo para cair as camas. Então, esses dons de revelação e de profecias fazem parte do Novo Testamento. E sim, existem profetas. Mas a palavra do Senhor, Paulo ensinando, que falem 2 ou 3 profetas e os demais julguem. Julguem o quê? A vida do profeta? Não, julguem a mensagem. Isso ele escreve aos Coríntios. Está lá no capítulo 14. E nessa mesma linha de raciocínio, ele escreve para os Tessalonicenses, dizendo assim: não extingais as profecias. Antes, retenha o que for bom. Ou seja, a gente deve ouvir e reter apenas o que é bom. É uma das características que tem. Então, o profeta do Antigo Testamento,
que realmente falava assim, diz o Senhor, a sua inspiração não é como a de hoje, que é passível desse julgamento. Eu digo no seguinte sentido, era verdade que Ágapo falou que Paulo seria preso? Era. Paulo temou com ele? Temou. E esse tema de Paulo, se ele morresse, ele iria para o inferno por causa disso? Isso caracterizava uma desobediência diretamente a Deus? Não. Isso foi um conselho que Deus usou o profeta para dar a Paulo e competia a Paulo tomar a decisão ou não. A decisão de Paulo não foi fornicar, não foi adulterar, não foi fazer nada disso. Simplesmente foi anunciar a palavra do Senhor, missão essa a qual ele foi chamado. Então, os nossos julgamentos com relação a revelações e a profecias, eles devem ser criteriosos. A gente não deve aceitar tudo que está se falando. E não é porque discordamos de quem está falando que significa que a pessoa está sendo usada pelo adversário, não é nada disso. Mas é a prerrogativa de que eu posso andar pela fé e tomar as devidas decisões, porque a profecia, a revelação vai funcionar como esse intermédio de conselho no Novo Testamento. E ser profeta no Novo Testamento não é ser pregador do Evangelho. Por exemplo, eu sou um pregador, mas eu não sou um profeta. Eu não sou um profeta. E tem muita gente que é pregador e não é profeta. E a maioria das pessoas entendem. Tudo bem que se estivesse falando, fosse um crente tradicional, que a grande profecia é a Bíblia e a pregação da palavra é a profecia, entenderia esse pensamento. Mas eu sou pentecostal. Então não adianta um crente pentecostal vir com esse papinho de que o pregador é um profeta. Negativo. Tem pregador que é profeta, mas nem todos os pregadores são profetas. E eu me qualifico naqueles que prego a palavra, mas não sou nenhum profeta. Eu não tenho dom de revelação. O Senhor não se manifesta em mim em visões. Então, isso acontece hoje? Acontece. Os dons estão em evidência nos dias de hoje. Então, a gente deve saber separar. Não adianta eu querer estar no lugar e ser aquilo que eu não fui chamado para ser. Não é? E é uma coisa que tem feito ridicularizar as profecias. É o que eu citei quando falei do profeta do Antigo Testamento em outro vídeo. Essa mania que as pessoas têm de mandar levantar a mão que eu vou profetizar, sem que Deus o direcionou a fazer tal coisa. E aí a pessoa lança uma palavra de si, da sua mente, da sua concepção, e diz assim, diz o Senhor, sem o Senhor haver mandado falar nada. E aí você vai estar se caracterizando muito mais como um falso profeta do que como um verdadeiro profeta. Então o que a gente tem que fazer? Usar aquilo que fomos ensinados a fazer, que é a oração da fé. Chama as pessoas à frente, impõe as mãos, ora pela pessoa, ministra. A palavra diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. A palavra manda, tem alguém doente, chama os presbíteros, unja com óleo. E a oração da fé sarará. E se tiver cometido pecado, ser-lhe os perdoados os pecados. Então a gente deve usar essa ministração de oração. Sobre oração, há vários tipos de oração. Também esse é assunto para outro momento. Mas a gente tem que saber distinguir as coisas. Existe o profeta. Só que, infelizmente, a Assembleia de Deus não oficializa esse ministério. E eu não conheço nenhuma igreja que oficializa isso. Mas muitos são chamados de profetas, quando a maioria não é profeta. Às vezes alguém me chama de profeta e eu sei que eu não sou profeta. Eu não tenho nenhuma dificuldade de entender que eu não sou profeta. Não é porque no Antigo Testamento, vamos colocar lá, o cara era o grande escriba, como por exemplo Esdras, né? Que ministrou uma palavra de arrependimento, pós-cativeiro, levando o povo ao arrependimento. A visão que ele tinha, o entendimento que ele tinha, que tudo tinha vindo por causa do pecado que fizeram contra Deus, desacatando a lei. Aquilo não fez dele um profeta, ele continuou sendo aquele sacerdote. Ninguém é menos porque não é um profeta. Agora a gente tem que respeitar o ministério de cada um e procurarmos fazer o melhor para Deus. Isso aqui é só um dropzinho desse assunto que a gente ainda vai falar muito sobre isso, mas que Deus possa te abençoar. Se você tem dons de visão, de revelação, isso é atual. Não se deixe intimidar, deixe Deus te usar, mas não se deixe levar pelas emoções, porque as emoções carnais nos conduz para um caminho que muitas vezes vai desagradar a Deus. E quando eu falo emoção carnal, estou falando de dizer, assim diz o Senhor, sem o Senhor ter mandado dizer absolutamente nada.
mas que Deus nos guarde de sermos mentirosos, sermos legítimos e verdadeiros para engrandecer o reino de Deus.